Bom dia, boa tarde e boa noite. Nesse plano de ação, nós temos aqui objetivos, como objetivo apresentar essa substituição de mão de obra dos negros para os italianos, identificar e diferenciar dois momentos do fluxo imigratório, ou seja, as parcerias em 1847 e também o colonato, né, os grupos de imigrantes que vieram na segunda metade do século XIX. E, em terceiro, ressaltar a contribuição desses imigrantes para a formação do sul do país e evidente, para a formação social. Quando avaliamos os nossos projetos, temos a oportunidade de melhorá-los. E eu fiz isso. Eu analisei as videoaulas passadas e compreendi a necessidade de inserir recursos visuais. Estamos falando sobre a lavoura cafeeira. A videoaula anterior falou sobre os negros nas lavouras. E essa nós falaremos sobre os imigrantes italianos. Pensando nisso, fazendo uma ligação entre os dois temas, eu ilustro esse trabalho agora com as obras de Cândido Portinari, porque ele faz o retrato da sociedade brasileira e pinta os negros nas lavouras cafeeiras. É importante lembrar que Cândido Portinari era filho de italiano. Então é uma junção muito bacana. Pintor premiadíssimo, reconhecido mundialmente, com um acervo de mais de 5.000 obras. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Segundo Dilva Frazão, Cândido Portinari, 1903-1962, foi um pintor brasileiro, um dos principais nomes do modernismo. Suas obras alcançaram fama internacional, entre elas o painel Guerra e Paz, na sede da ONU em Nova York, e a série Emigrantes, do acervo do Museu de Arte de São Paulo, MASP. Cândido Portinari nasceu em Brodowski, no interior de São Paulo, no dia 30 de dezembro de 1903, filho dos imigrantes italianos Giovan Battista Portinari e Domenica di Bassano. Era o segundo filho entre 12 irmãos. Vamos falar primeiro sobre o regime de parcerias, né? O senador Vergueiro, ele era amigo do imperador. Então, em 1847, ele era um regente do império e fazendeiro, e a fortuna dele ela era originária da importação dos escravos. Então, ele tentou uma experiência. Qual foi essa experiência? Com recursos do governo imperial, ele trouxe alemães e suíços para trabalhar nas fazendas, tanto do oeste paulista quanto nas suas próprias fazendas, em Limeira. A fazenda dele era em Limeira. Entretanto, ele mantinha esse pessoal numa estrita disciplina, censurava as correspondências desse pessoal, bloqueava a locomoção, eles não podiam se locomover nas fazendas, né? Consequentemente, os trabalhadores se revoltaram lá na fazenda Ibicaba, em Limeira. Passada essa primeira experiência do senador Vergueiro, já em 1871, o governo provincial, junto com os proprietários rurais, eles tiveram uma nova iniciativa. E o que eles fizeram? O governo emprestou o dinheiro público aos fazendeiros e com o auxílio do Estado de São Paulo também para as despesas de viagem, hospedagem e transporte dos italianos para as fazendas. Entre 1875 e 1879, 10.455 pessoas vieram para o país, mas esse número era insuficiente para a produção cafeeira. Aconteceu o seguinte: os italianos não se acostumaram, eles ficaram inconformados com as condições de vida a qual eram submetidos. E aí muitos retornaram às suas terras.
E lá na Itália até houve um problema sério que eles começaram a dizer, olha, não vá para o país, não vá para o Brasil, porque lá estão maltratando os italianos, né? E em 1885 o governo italiano divulgou a circular dizendo que em São Paulo as condições de vida eram inóspitas e insalubres. É o que Boris Fausto diz. Assim, era preciso de uma estratégia para chamar os italianos para o país. Como que se deu essa estratégia? Através de cartazes, né? Tem esse cartaz aqui que está sendo apresentado, ele diz, traduzido, está assim, na América, terra no Brasil para os italianos. Então já prometia terra. Navios partindo do porto de Gênova todo final de semana. Venham construir os seus sonhos com a família, um país de oportunidades, uma vida em abundância em clima tropical, riquezas minerais. No Brasil, você pode ter seu próprio castelo. O governo dá terra e ferramenta para todos. Então assim era a propaganda para que os italianos pudessem se sentirem atraídos. Eles viviam lá um momento muito difícil. E isso daí, né, e às vezes era o que motivava eles a vir para a América. A tão sonhada América. América, América, América. Esse era um contrato de trabalho entre os fazendeiros e os imigrantes. E ele mostra aqui os direitos e as obrigações. Dentro dele era obrigação do proprietário da fazenda prover os meios de transporte para a família e levar também todas as suas bagagens até a casa próxima lá de moradia na fazenda. E fornecer pasto para um ou mais animais e, segundo o número dos pés de café que eles tratassem, o terreno e a plantação de mantimentos em quantidade relativa com o número de cafeeiros. Então, a obrigação dos colonos manter sempre limpos os cafezais, replantar sempre que necessário, sempre que o proprietário administrador pedisse, ele estivesse ali e fizesse algum trabalho. Sempre manter, tirar o cisco, tirar os brotos, os cipós e as trepadeiras. Então, diante de tantas dificuldades que esses italianos passavam em suas terras, eles foram atraídos eles tiveram uma esperança a conquistar a América. E alguns deles até retornaram, né? A esperança deles era conquistar a América e retornar, mas muitos acabaram ficando. Essa é uma foto da hospedaria dos imigrantes em São Paulo, não sei a data em que ela foi tirada, e hoje atualmente é o Museu da Imigração. A maioria dos que passaram pela hospedaria são italianos, mas também passaram portugueses, espanhóis, alemães e outros povos, japoneses, né? Muitos povos passaram por ali. Os imigrantes eles ficavam cerca de 5 a 8 dias nas hospedarias. Eram servidas 3 refeições diárias e eles tinham lá assistência médica e também, em alguns casos de falecimento, assistência funeral. Podemos compreender que a vinda dos imigrantes italianos na década de 1872 até no período de 1872 até 79 só perde para os espanhóis em quantidade. Depois 1880 e 89 pode ver que a porcentagem é bem maior, 1890 a 1899 também e 1900 a 1909 idem. Então, a porcentagem dos italianos sempre maior, menos nesse primeiro período, que aí eles perdem para os portugueses. Houve um crescimento na cidade de São Paulo. O historiador, pesquisador Henrique Trindade, ele diz que 80% no final do século XIX eram italianos em São Paulo. E entre o período de 1887 até 1902, São Paulo cresceu muito.
Em 1872, São Paulo tinha cerca de 30 mil pessoas. Só na hospedaria, em 1891, foram 110 mil pessoas que passaram por ali. Esta é uma imagem dos imigrantes nas plantações de café por volta de 1910. Pensando como que era realizado o pagamento desses colonos. Eles recebiam um pagamento fixo pelo cultivo dos pés de café e um pagamento variável pela quantidade de frutos colhidos. Além disso, podiam produzir alimentos para sustento próprio nas fazendas e vender o excedente. O pagamento de um ano era dividido entre os meses e distribuído no primeiro sábado de cada mês, tornando-se um dia de folga para eles fazerem compras e visitas. Então esse era o dia de folga deles. E aí eles conheciam a cidade, começavam a entender como que poderia ser a vida fora das fazendas. E nós vamos ver daqui a pouquinho como é que vai funcionar esse negócio. Outro aspecto muito importante para se analisar na história da imigração no país são as ocupações dos estados do sul, e principalmente do Rio Grande do Sul. Chegando lá primeiro os alemães e também os italianos. A historiadora Vânia Heredia, ela deixa alguns aspectos aqui a ser observado. O primeiro deles é que essa ocupação servia como defesa do território. Era uma área que não estava ainda desmatada, uma área virgem, e era necessário ocupar aquele pedaço ali e defender o território, ter o controle da fronteira e também da própria hegemonia das pessoas que estavam ali naquele local. A ocupação dos espaços vazios, como eu disse, o desenvolvimento da agricultura e do comércio e da indústria e do país, e a criação de classes sociais intermediárias entre senhor de terras e escravos. A substituição da mão de obra escrava, a implantação do trabalho livre que desenvolveriam as cidades, o estímulo ao comércio e criação de serviços de infraestrutura, pasmem, a intenção de branquear a raça. Uma política assumida pela elite intelectual brasileira e pelos legisladores do Império, garantindo que os colonos europeus que viessem colonizar o Brasil fossem brancos. Temos o quê? Uma crise na Itália unificada e muitas pessoas passando necessidades. E aqui no país, uma necessidade de mão de obra, da troca de mão de obra do sistema escravocrata para o sistema de mão de obra dos imigrantes nas lavouras. Também em consequência, em decorrência da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibia o tráfico negreiro. Então não podia se ficar mais trazendo os negros, e aí vamos trazer os italianos. E aí o governo, ele faz o quê? Ele manda um incentivo, ele faz uma propaganda. Houve em dois momentos, né? O primeiro momento com o senador Vergueiro, e que trouxe não os italianos, mas trouxe os suíços e os alemães. E houve também problema porque eles eram controlados, eles eram cerceados, as suas cartas eram bloqueadas, né? Então não podiam transitar para lá e para cá, quer dizer, eram prisioneiros, né? Então não deu certo isso, houve uma revolta desse pessoal e acabou frustrando esse tipo de iniciativa, tendo que ter feito uma nova estratégia, né? E aí houve uma propaganda, um marketing, né? Uma esperança de conquista da América. E aí os italianos, eles viajaram, né, numa viagem que... algumas viagens de navio à vela, isso era a princípio 60 dias, né, mas especificamente aqui nos navios a vapor, no nosso caso aqui, foram de 36 a 40 dias mais ou menos, durava essa viagem. E eles, sem contar isso que era dos portos de Gênova, né, e sem contar o deslocamento deles na Itália. E aí, quando chegavam aqui no Porto de Santos, eles
já recebiam aquele choque cultural. Muitos nomes foram trocados porque não se compreendia direito a língua, né? E o pessoal que fazia o registro trocava os nomes, enfim. Na sequência eles eram enviados de trem para o Brás, e lá no Brás iam para a hospedaria, permaneciam alguns dias, de 5 a 8 dias nas hospedarias, tendo as refeições, os cuidados médicos e assistências médicas, e muitos que já vinham doentes também acabavam falecendo, né? Alguns que faleceram, tinham esses seus cuidados ali. Então eles seguiam de trem para as fazendas e das estações lá do interior de São Paulo, eles iam a carroça, a pé, né? O interessante é que foram contratadas famílias, né? Famílias de imigrantes, e quando estava na época da escravatura dos negros, tomando conta dos pés de café, um negro, ele tomava, como nós vimos na videoaula anterior, ele tomava conta de cerca de 7.000 pés de café, até 7.000 pés de café, né? E agora uma família cuidava de 7.000 pés. Então tinha lá pai, mãe e alguns filhos, né? Porque geralmente a família podia ser até grande, né? De 5, 10 pessoas, né? Dependendo da família. É isso aí, a história ela é rica em detalhes, ela tem vários pontos de vista, né? O ponto de vista do opressor, o ponto de vista do oprimido, o ponto de vista de quem está de fora, né? E cada um conta a história de uma maneira. Então nessa videoaula hoje a intenção foi essa, né? Mostrar a substituição da mão de obra escrava, diferenciar os dois processos imigratórios que teve, o primeiro com o senador Vergueiro e depois em 1870 com os colonatos, e também ressaltar a contribuição, né, dos imigrantes para a formação do sul do país. É isso aí, eu agradeço a todos vocês e conto com o like de vocês, né, e até a próxima videoaula.